que nada tenho. Graça e paz, igreja. Amém? Eita glória. Amados, vejo aqui que eu não conheço todos, né? Meu nome é Kelly, sou esposa do pastor Jackson. Minhas filhas Keila e Débora. Somos aí da IBN, A Verdade em Amor, ali no 3 Barras, né? Liderada pelo pastor Benedito e pastora Lindalva. Amém? Quem conhece o pastor Benedito e pastora Lindalva aí? Toda a igreja, né? Somos liderados por esses pastores ali abençoados, junto com outros pastores também, para honra e glória do Senhor. Amados, não sou pregadora, mas sou adoradora. Amém? Glória a Deus. Falei para a pastora Juliana, né? Sinto-me honrada com esse convite, né? Vir aqui na igreja para trazer o que o Senhor falou ao meu coração. E eu creio que se o Senhor falou ao meu coração, vai falar ao seu também. Amém? Em nome de Jesus. Quem tiver com o coração aberto aí, eu sei que vai receber. Amém? Em nome de Jesus. Amados, uma palavra bem conhecida, as pessoas conhecem bastante, é uma passagem que eu gosto muito, uma história que eu gosto muito, que é a história de José. Bem conhecida, não é? E o que o Senhor me mostrou na história de José? O processo da espera. Nós passamos também, não passamos? O processo da espera. É fácil esperar? Não é fácil esperar. Porque durante a espera nós temos ansiedade às vezes, medo, vontade de desistir, né? Às vezes também perdemos o nosso foco. Não é assim? Na história de José, eu vou aqui resumidamente, porque é uma história longa, é muito linda. Você que ainda não leu, vai lá, procure saber, porque é uma história maravilhosa. Lá em Gênesis 37, do 1 ao 11. Gênesis 37, do 1 ao 11. Todos encontraram? Amém? Vamos ler aqui então. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa realmente que dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Mais para frente aqui, em Gênesis mesmo 37,
26 e 27. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e do nosso sangue. 27. Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Amados, nós vemos aqui que José, ele era muito novinho, né? E aí Deus começou a dar sonhos para ele. Do que? Do propósito que Deus tinha para ele. E ele começou a contar os sonhos. Isso daí fez com que os irmãos dele tivessem inveja. E não podia falar pacificamente. O que a gente entende quando a gente fala: nossa, fulano, ele não consegue falar com calma. É falar irado, com raiva, maltratar. Não é assim que nós entendemos? Então os irmãos de José não conseguiam tratar ele bem mais. Por quê? Os sonhos dele despertou essa inveja no coração dos irmãos. E nisso daí, amados, o pai dele, os irmãos tinham ido à frente a uma cidade, e o pai dele, pai de José, enviou ele para ver os irmãos se estava tudo bem. E nisso daí, ele encontrou os irmãos. Só que de longe, quando eles viram o José, eles já começaram a falar: ah, lá vem ele. E já começaram a tramar contra ele, contra a vida de José. Queriam matar ele por inveja, porque via que o pai amava mais José do que a eles. E isso despertou essa fúria no coração, de forma que queria tirar a vida de José. E nós vemos aqui que um dos irmãos, ele começa a falar: não, aqui mais acima fala que jogaram numa cisterna, que não tinha água. Aí logo após, na história conta que tiraram ele porque queriam vender. E assim venderam José. Olha a tristeza desse irmão. Ele se encontrou ali, sendo vendido pelas pessoas que ele achava que tinha que protegê-lo, que amá-lo. E às vezes acontece isso com a gente. Não de vender, mas das pessoas que nós pensamos que tem nos amar, nos proteger, né? Nos defender. De repente, falam mal, nos tratam mal, brigam, né? A gente se sente desprotegido às vezes dentro da nossa própria casa, dentro do nosso seio familiar. Isso acontece, não é assim? Às vezes o fato de nós aceitarmos Jesus, acontece isso. Nós somos rejeitados. Quem já foi rejeitado porque chegou em casa todo contente e falou: eu aceitei Jesus. E chegou na hora, aquela pessoa que você acha que seria motivo de alegria, ela olha para você e fala: o quê? Você fez o quê? Você agora é crente? Não gosto de crente. Ouviu outras coisas até piores. Não é assim? Às vezes acontece isso. E José, ele foi vendido, para a tristeza dele, pelos próprios irmãos. E nisso daí, amados, o que eles tramaram? Venderam, pegaram a túnica dele, a roupa que o pai mandou fazer para ele, rasgaram, mataram um bicho e passaram nessa roupa e mandaram para o pai, para que o pai pensasse que ele tinha sido morto. E assim o pai pensou que realmente José tinha sido morto. E os irmãos ali acobertaram uma mentira. Por quê? Tudo por inveja. Porque criou algo no coração deles. Mas durante esse processo de José, de ser rejeitado, de não se sentir amado, de ser vendido, é a mesma coisa quando nós chegamos sozinhos em um lugar que nós não conhecemos. A gente fica como numa cidade que a gente não conhece? Você fica perdido. Você não conhece ali. Você não sabe o endereço que você tem que pegar ali, que rua, a gente não conhece. Mas aqui é mais fácil, não é assim? Moramos aqui, então é fácil. Mas imagine você, José, ser vendido, chegar no lugar desconhecido com pessoas desconhecidas. Imagine o turbilhão de sentimento que ele ficou ali. Mas durante esse processo, ele não parou. Ele fazia
o seu melhor. E nós vamos ver isso aqui mais à frente. Enquanto passava pelo processo de espera, aqui em Gênesis 39, do 1 ao 6. Vamos ler aqui bem rapidinho. 39, do 1 ao 6. O que é que aconteceu com José durante esse processo, depois do que Deus havia mostrado para ele. Amém? José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que várias vezes, durante a história de José, fala que Deus estava com José. Ele estava num momento difícil, mas Deus estava com ele. É como a pastora falou agorinha. Deus não fala pra gente que vai ser fácil. Não, não fala. Em nenhum momento Deus fala que vai ser fácil. Ele fala que estará conosco. Amém? E isso vale a pena. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Meu amado, Deus está conosco durante o processo, assim como estava com José também. Com o olho fechado a gente abre um, né? Abre um, casa? Como assim, Senhor? Não duvide. Olha, amém. Recebemos aquela palavra. Deus ia nos preparar uma casa. Então nós começamos a passar pelo processo da espera. Nós fomos morar ali no fundo da igreja, na cozinha. Quem já foi lá já viu, uma cozinha ali. Pela graça do Senhor, o pastor concedeu ali para nós morarmos. Fomos morar ali na cozinha da igreja, uma peça com banheiro para fora. E ficamos ali. E eu falava, Senhor, eu não sei como, mas se o Senhor prometeu, amém. Aí vem o processo da espera. No dia que nós estávamos completando 2 meses de casado, veio uma enchente, meu irmão. Que daquele jeito, pouco que a gente tinha, a enchente acabou, porque era lama. Enchente é assim, né? É muita lama, uma lama fedida. Amados, eu fiquei olhando aquilo, colchão, geladeira, o pouco que tinha ali, o guarda-roupa, fofou tudo, virou aquela coisa. Jogamos fora o que deu para jogar, o que deu para utilizar, reutilizamos. E aí, durante o nosso processo de espera, Deus tem seus meios de trabalhar, amém? Então, através dessa enchente, que foi algo triste, porque muitas pessoas perderam muitas coisas, né? Teve pessoas que perderam a vida nessa enchente. Veio um cadastro para ter uma casa. E nós nem estávamos em casa nesse dia que estavam passando para fazer o cadastro. Mas como era uma promessa do Senhor, e a promessa que Ele faz, Ele cumpre, usou uma pessoa lá da rua que nos encontrou, ligou, olha, está fazendo o cadastro da casa, fez por telefone, meu amado. Algo que teria que estar lá, presencial, com o documento na mão. Mas como é um propósito, usou uma pessoa, por telefone, fizemos o nosso cadastro. E sabe quanto tempo foi o nosso processo de espera? Quase 2 anos. Quase 2 anos aguardando a nossa casa. Pastora Juliana, pastor Rodrigo deve lembrar, teve até uma reunião lá na igreja para saber como seria essa casa. Seria uma casa pastoral, porque nós morávamos no fundo da igreja. Então, o que seria essa casa? E eu fiquei quietinha, porque eu falei assim, o Senhor falou para mim, né? Que a casa, que o Senhor ia nos dar uma casa. Então, estou esperando no Senhor. Amados, estamos lá, a casa é nossa, porque foi promessa do Senhor. Mas o processo foi fácil? Não, não foi fácil, meu amado. Não foi fácil. O processo não é fácil.
Mas se nós resistirmos ali, firmes, Deus vai cumprir o propósito dele. Amém? Vamos aqui. Mais à frente, 39 mesmo, 19 e 20. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que seu servo escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali, José ficou na prisão. Como se não bastasse, meu amado, ele ser traído pela família, ele ser vendido, ainda ficou na prisão. Depois de estar numa casa, governando tudo ali, essa situação dessa mulher, ele foi preso injustamente. Você já sofreu algo injusto? Eu já sofri. Creio que você também. Algo que você não fez, você ser acusado. Não é assim? É triste. Isso dói. Mas tudo isso fazia parte do processo. Agora vamos aqui, meu amado, aonde Deus começa a fazer o agir dele. Em 41, Gênesis 41, 38 ao 41. Gênesis 41, 38 ao 41. Amém? Todos acharam? Amém. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Aleluia. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente o trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém, amados? Olha, amados, eu vendo essa história, todo esse processo de José, tudo que ele passou, e ver aonde Deus o colocou como governador do Egito. Mas ele passou por processos, processo de espera, durante o processo, essa angústia, essa tristeza, porque José era homem como nós, homem no sentido figurado, né, amado? Ser humano. Ele não era um super-homem. Só que para Deus estar com José, creio eu que José buscava ao Senhor, tinha intimidade com o Senhor. E às vezes nós, durante o nosso processo, nós perdemos o nosso foco e não queremos mais ter intimidade com o Senhor. Durante o nosso dia a dia, nós esquecemos de ler a Bíblia, nós esquecemos de orar e perdemos o nosso foco. Ou então nós estamos andando aqui, tá tudo certo, eu tô firme. A gente faz um propósito, né? Chega aqui no domingo, no dia de culto, a palavra é abençoada, nós recebemos, porque a palavra ela é sempre abençoada. Porque Deus ele fala do jeito que Ele quer. Amém? E aí nós fazemos um propósito com o Senhor aqui. Nós viemos na frente, nos ajoelhamos, choramos e falamos assim: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente, eu não quero fazer igual. Eu não quero mais machucar o teu coração, entristecer o teu coração. Mas quando chega na segunda-feira, lá no nosso serviço, lá no nosso trabalho, aí começa os amigos, as piadinhas, as coisas que Deus não gosta, que entristece o coração de Deus. E nós não conseguimos fazer como José, correr da aparência do mal, porque José ele catou, saiu correndo, deixou a roupa lá e saiu correndo. Nós não conseguimos fazer isso, mas nós queremos ser honrados como José foi. Mas nós não queremos passar pelo processo. O processo às vezes vai doer, vai machucar. Não é assim?
Mas nós queremos pular essa parte, nós só queremos a coisa boa. Tudo que é bom, nós queremos somente o bom, mas do processo nós não queremos. Aleluia. O processo da espera, meu amado, é uma ponte necessária para chegarmos ao propósito. Você já chegou numa estrada onde só tem uma ponte? Nós chegamos ali no porto, nós temos ali uma ponte, não é assim? Para passar para o outro lado. Nós temos que passar por essa ponte. Porque sem barco, sem nada, tem que ser pela ponte. Sem a ponte ali, vai ficar difícil atravessar ali a nado. Concorda comigo? Eu não sei nadar. Não tem como. Não tem como pular o processo. Durante o processo da espera, temos que olhar firmemente para Jesus. Temos que buscar ao Senhor. Temos que entender que o processo vai ser maior. O processo não, o propósito vai ser maior do que o processo. Entende isso? Nós recebemos as promessas do Senhor. Recebemos muitas promessas. Às vezes Deus usa alguém, mas aqui, na palavra do Senhor, temos promessas de morar com Ele. Que vai ser tudo lindo, lá não vai ter choro, não vai ter tristeza. Mas para isso nós temos que passar pelo processo. Meu amado, nós passamos por muitos processos, eu, a minha família, assim como você. Não é diferente. Recentemente, a nossa família foi consagrada pastoral. Recente, é bem pouquinho tempo, agora em dezembro. Mas que eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos de idade. Então, tem muitos processos aí. Amém? Então, de lá para cá, meu amado, com 12 anos de idade, eu vim de um lar onde meu pai bebia muito. Ele trabalhava em um serviço que ele ganhava muito bem. Ele era, na época, gerente e ganhava muito bem. Gerente de loja. A loja dele vendia muito. Então a comissão dele era alta. Mas sabe uma família que tinha uma condição financeira estabilizada, mas não tinha paz? Não tinha alegria? Não tinha. Eu cresci vendo isso. Dentro de casa. Meu pai, ele só não agredia a minha mãe fisicamente, pela misericórdia do Senhor. Mas era traições. Eu cresci vendo isso. A pastora Juliana falou agora há pouco sobre crianças. Eu cresci vendo coisas horríveis dentro de casa. Traição para a criança ver um pai chegar em casa, porque eu vi isso. Meu pai parar um carro que não era dele na porta de casa, entrar, pegar as coisas dele, colocar no carro, a minha mãe indo atrás chorando e eu olhando aquilo sem entender direito o que estava acontecendo, porque eu era uma criança. Eu só entendi uma coisa: a minha mãe está triste. Isso eu entendia, porque eu via ela chorando. O que está acontecendo, mãe? O que foi? Seu pai está indo embora. Era só assim a vida, amados. Quando não era com uma, era com outra. Era triste. Muito triste. As idas e vindas deles, para mim e para minha irmã como criança, era muito triste ver essa situação. Aí quando voltava, meu amado, era só bebendo. Era os amigos dentro de casa, bebendo. Às vezes até querendo molestar a gente que era criança, dentro de casa. E o meu pai não estava vendo isso. É triste. Então, meus amados, isso aí também eu vi que era um processo do Senhor. Porque foi necessário passar por essas coisas por escolha deles. Porque o Senhor vai permitindo. Porque Deus dá chance, Deus nos chama. Deus chamava os meus pais para a presença dele. Mas não queria. A minha mãe achava muito difícil, mas ela queria a bênção. Ela queria que meu pai fosse fiel. Ela queria que meu pai parasse de beber. Mas ela não queria servir ao Senhor, porque era muito sacrifício na cabeça dela, né? No tempo. Nisso daí, meu amado, meu pai ele perdeu o emprego. Aí, o que some primeiro? O dinheiro ou os amigos? Some tudo. Acabou. Porque acaba o dinheiro, acaba os amigos. No mundo é assim. No corpo de Cristo não. Você com dinheiro ou sem dinheiro, você é amado. Você é amado, você é querido, você é ajudado, você ajuda. Mas no mundo é diferente. No mundo é diferente.
E aí, o que aconteceu? Acabou o dinheiro, acabou os amigos. Esse processo foi doloroso. Porque aí, meu pai, com a tristeza de antes era rodeado de pessoas e depois já não tinha mais aquelas pessoas a rodear ele. Onde a gente chegava era, ô seu Pereira! Era uma falsa alegria. Porque só queriam ele porque tinha dinheiro. Para bancar o que eles gostavam, os prazeres deles, né? Então, meu amado, sumiu todo mundo. Aí meu pai começou a sentir a tristeza. Aí o que aconteceu com ele? Ele começou a beber ainda mais. E nós fomos ter um comércio. Tivemos um comércio lá na Copa Mil, uma distribuidora. Era um galpão maior que esse templo aqui. Era um galpão grande, vários freezer, muita coisa. E colocou algumas pessoas para trabalhar que começaram a roubá-lo. Eu via pegando lá no caixa dinheiro, pegando cheque. E ele faliu. Meu amado, igreja amada, chegou um tempo que meu pai ele devia tanto, ele devia agiotas. E que eu lembro certinho da cena. Chegando lá, os capanga de um agiota famoso. Porque eles matavam quem não pagava. E eles chegaram lá para pegar o meu pai. Porque estava devendo e não tinha condições de pagar. Mas quando Deus tem um propósito, durante o processo, Ele livra. Amém? No meio desses capangas, tinha um primo da minha mãe, olha só. Não permitiu que tocassem no meu pai. Que interessante, né? Não permitiu que tocassem no meu pai. Não deixou. A minha mãe ficou ali, desesperada. Fechou-se lá, abriu-se um bar. E Deus chamando. E Deus chamando para o propósito dele. Mas ainda, meu pai não tinha dado ouvidos. E fomos ali para esse bar, no CPA 4. Para meu pai e minha mãe tomar conta dali. Chegando lá em frente, assim, tinha uma casa de um pessoal de uma outra igreja. Não é da Batista, era de uma outra igreja. E eles começaram a ter uma amizade com meu pai ali, chamando meu pai para ir para a igreja. Vamos para a igreja, vamos conhecer. Meu pai aceitou o convite, minha mãe não quis não. Meu pai aceitou e foi. Ele ficou lá durante 6 meses. Mas ainda assim ele não conseguiu firmar na presença do Senhor. Ele não aguentou o início do processo de servir ao Senhor. E ele saiu. E nisso que ele saiu, ele começou a beber mais ainda. E aí ele pegou e resolveu ir embora sem nos avisar. Ele foi embora. E as dívidas ficaram, porque as dívidas não tinham acabado. Certo? Amém? E as dívidas ficaram. E aí a minha mãe, sozinha, num bar que não podia fechar, porque era o único meio de salário que tinha para a família, de renda para a família, contou com a ajuda dos vizinhos. E com essa família também, essa família que estava falando de Jesus para o meu pai. A minha tia, que servia ao Senhor já há alguns anos, a irmã da minha mãe, ela morava lá em Várzea Grande, lá no 13 de setembro. Alguém conhece? 13 de setembro, o bairro 13 de setembro. É longe, não é? Longe. Ela e a missionária da igreja dela começaram a vir de ônibus até lá no CPA 4. Todos os dias, numa campanha de oração, junto com a minha mãe, pelo meu pai. E para que Deus abençoasse de quitar as dívidas. A oração era na onde? No bar. Dentro do bar. Aí lá no bar, a minha mãe começou a colocar louvor. E não deixava ninguém beber lá mais. Pega, compra e vai beber na sua casa. É o começo do processo. Não é assim? Tem que começar de alguma forma. Assim começou. E aí, meu amado, Deus simplesmente fez assim, ó. Da noite para o dia. Quitou todas as dívidas. Lá na minha casa, onde tinha um tempo já que não conseguia fazer compra, fez. Tinha um freezer de 2 bocas aqui, ó, cheio de carne de todo jeito. Minha mãe reformou o sofazinho dela, que estava todo rasgadinho. Fazia muitos anos que, apesar do meu pai
ele tinha um salário bom, ele não investia em casa. O dinheiro dele era só para bebida. Era só para isso. Porque ele não abria os olhos, ele não tinha aberto os olhos ainda para o que era o mais precioso da vida dele, que é a presença do Senhor e a família. Amém? Então, meu amado, o que aconteceu? Nós não tínhamos notícias do meu pai durante 30 dias, sem saber se estava vivo, se estava morto, se estava bem, aonde estava. Nós não tínhamos notícia. Mas o que entrou no meu coração? Eu tinha 12 anos. Uma ira muito grande contra o meu pai. Eu fiquei muito irada com meu pai, porque ele fez a minha mãe chorar. De tudo que ele fez, ele nos abandonou naquela situação. É só isso que vinha na minha cabeça. Mas Deus, ele começou a trabalhar. E aí, a missionária, Deus usou ela e falou bem assim: prepara, ele está voltando. E peça para Deus para que ele não precise vender até a roupa do corpo para voltar para casa. Eita glória! Ele estava voltando. Chegamos um dia, do bar mesmo, em casa. Acabamos de chegar. Mal entramos em casa, eu ouvi o barulho do portão. Eu olhei, achei que fosse um tio meu que é irmão da minha mãe. Eu olhei, de novo, era o meu pai. Eu não acreditei. Falei: mãe, adivinha quem está no portão? Ela: quem? Falei: papai. Amém. Eu olhei, eu não entendi a reação dela. Eu pensava que ela ia agir de outra forma. Ela ficou serena. Sabe por quê? Porque ela havia recebido uma promessa do Senhor. Deus havia falado para ela que ele iria voltar. Então ele voltou e para ela estava tudo certo. Depois de 30 dias sem dar notícia. Quem é casada aí entende isso. Imagine você, seu esposo sair sem te dar notícia de nada, sem falar para onde vai, largar você numa situação precária e de repente voltar para casa. Difícil. Aqui no Cochepã ele morria. Misericórdia, pastor, não faz isso não. Então, amados, o que aconteceu? Ele entrou, abriu os braços para mim e falou: voltei, minha filha. Eu estava ainda irada com meu pai. Eu olhei para ele e falei assim: a viagem foi boa? Virei as costas e saí. A minha irmãzinha menor, que não entendia, ela chegou, abraçou, chorou. Dentro de mim era isso que eu queria fazer. Eu estava com saudade do meu pai. Mas a tristeza foi maior no momento. Eu não quis aceitar. Virei as costas e saí. No outro dia, minha mãe falou para ele: você pode ficar aqui, mas entenda, a partir de hoje, quem mora nessa casa tem que servir a Cristo. Deus teve que trabalhar no coração dela para que o propósito fosse cumprido na vida da família. Deus, ele quer um na brecha, pelo menos um na brecha. E foi a minha mãe. E assim, nós íamos, porque nós estávamos indo de ônibus lá para o 13 de setembro, para o culto, porque nós tínhamos que congregar. Olha que bênção. E era tão gostoso, meu amado. A gente pegava o ônibus, numa felicidade e ia. Chegava lá, nessa distância toda, tinha que acabar o culto, a gente vinha embora, né? Acabava o culto, a gente conversava um pouquinho e vinha embora. Chegava em casa tarde da noite, mas feliz, porque a presença do Senhor, não existe coisa melhor. Não existe coisa melhor. Então o que aconteceu? Meu pai olhou e falou assim: não. Ela falou assim: porque se você quiser ficar aqui, é assim, tem que servir a Cristo. E assim, o que aconteceu? Fomos para a igreja. Meu pai aceitou Jesus também. Olha o processo. Meu pai aceitou Jesus também. E nós começamos a servir a Cristo. Ali, nessa igreja, no 13 de setembro. Depois, cristão não pode ficar dentro de bar, amém? Não pode, misericórdia, nem para trabalhar, que não é bom. Então Deus deu uma outra forma de trabalho para o meu pai. Fechou-se o bar ali. E eu lembro também, amados, que ali em frente ao bar, quase em frente, tinha uma igreja presbiteriana. Eu vi aqueles jovens passando, jovens adolescentes passando, com violão.
E de longe a gente via, né? Olha lá os jovens cristãos, tocando e cantando ao Senhor. E eles passavam, ia ficando assim gostoso, sabe? Uma paz. Assim que tem que ser a nossa vida de cristão. Na onde a gente passa, tem que deixar o bom perfume de Cristo. Agora eu peço para que você reflita. Aonde você tem passado? Que tipo de perfume você tem deixado? É o perfume de Cristo? Ou é o perfume somente de brincadeiras maliciosas, de furtos, de malícias? Que tipo de perfume está sendo? Não se esqueça que nós estamos em um processo. E Deus, Ele tem pressa em nos abençoar. Mas Deus, Ele não precisa de tempo, meu amado, não se engane. Deus não precisa de tempo. Quem precisa de tempo somos nós. Nós precisamos de passar por esse processo para entender. Quem já ouviu aquela coisa? Que coisa que vem muito fácil, ninguém dá valor. Não é assim? Quando a gente compra um celular e paga no maior sacrifício, quando ele cai, você... Ai meu Deus. Por quê? Porque custou ali o seu dinheirinho suado. Não é assim? Quando nós fazemos uma faculdade, passamos pelo processo. Não temos que passar? Você tem coragem de consultar ou fazer uma cirurgia com um médico que não passou pela faculdade de medicina? Tem coragem? Eu não tenho. De forma nenhuma. Então tudo existe um processo. Tudo existe um processo. O médico, ele teve que passar pela faculdade de medicina. Não é só 5 anos não. Tem residência, só sei que ficam quase 10 anos estudando para que ele seja formado em uma residência. Odontologia não. Fala um aí, meu amado. Ginecologia, obstetrícia, não é assim? Psiquiatria, tudo isso. Ele teve que passar por um processo, para depois ele pegar o diploma dele ali todo feliz. Mas ele teve que passar pelo processo. O processo é a ponte. Sem ele, não tem como cumprir o propósito. Não tem como. E aí, o que acontece, meu amado? Teve a vida dos meus pais, amém? Mas aí continua a gente, porque foi plantada uma semente no meu coração. E eu também queria servir ao Senhor. Falei assim, não, eu também quero servir ao Senhor. Aquela vida de tristeza eu não quero mais não. Misericórdia na minha vida não, porque eu comecei a ver o antes e o depois. Como era a vida na minha casa. Antes era bebedeira, era desespero, era choro. Aí depois, quando nós fomos para os pés de Cristo, era louvores, era alegria, era a presença do Senhor, era choro, mas era de alegria. Tinha a presença do Senhor naquela casa. E meu pai, ele louva ao Senhor. Ele colocava aquelas caixonas, porque aí assim, novo convertido é assim, ele quer que todo mundo vai para a igreja. Aí ele colocava aquelas caixonas desse tamanho, e ele começava a cantar. Colocava eu e minha irmã para cantar também. E bora, vamos adorar, e vamos adorar, e vamos adorar. E quem chegava lá não saía sem orar. Vamos orar. Era uma sede tremenda. Era uma fome tremenda da presença do Senhor. Como é gostoso quando a gente aceita Jesus, não é? Essa fome, essa sede que a gente tem de falar do amor de Cristo. Mas aí durante o processo da nossa vida, a gente começa a esfriar. Aí não quer mais cantar. Vem na igreja, não consegue adorar. Levante as suas mãos, não consegue, a mão está pesada. Feche os seus olhos, agora não, depois. Não consegue mais nada. Isso é triste. Isso significa que você está, não é nem frio, você está morno. Na Bíblia fala bem assim, que Deus tem vontade de vomitar, nos vomitar, quando a gente está morno. Deus não aceita. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Quem não assistiu, assista, porque é um filme maravilhoso. É bênção aquele filme. Tem uma parte lá que uma senhora, ela oferece uma xícara de café para a mulher que chega na casa dela. Na hora que a mulher vai tomar, não tá quente nem frio. Tá aquela coisa morna. Ela rejeita, não quer na hora.
E ela compara isso, fala para ela ali: é assim que você está. E como que você se encontra hoje? Durante o processo, você se encontra desfalecido, fraco? Como você se encontra? Não quer mais, quer desistir? Quer largar a mão porque esse negócio não vai dar em nada? Como você está? Você não quer ser honrado assim como José foi? Não abandone o processo. Você não quer ser feliz como José foi aqui? Não abandone o processo. Não deixe o processo. O processo é necessário para que você aprenda e entenda a dar valor no que o Senhor vai entregar na tua mão. Porque quando nós pegamos algo muito fácil, a gente não dá valor. E Deus, Ele sabe certinho a torneira que Ele precisa fechar na nossa vida para trabalhar na nossa vida. Eu não sei como que é em você, o que é que te atrapalha a fazer a vontade de Deus. Mas se Deus fechou aí uma torneirinha aí que estava, e começou a doer, fique tranquilo, é Deus trabalhando. É o processo. É o processo. Vai doer? Vai. Vai sim. Não estou dizendo que não vai doer. Só que Deus é com você. Tem hora vai dar vontade de desistir? Vai. Mas não desista, Deus é com você. Amados, às vezes nós como cristão, quando nós fazemos algo errado na presença do Senhor, já aconteceu isso comigo. Num momento onde eu era líder de ministério infantil, era líder do ministério de louvor, era líder de célula, estava ali, trabalhando. Mas de repente, eu me encontrei meio que baqueando, tirando foco do processo. Não estava aguentando o processo. E aí, meu amado, eu errei. Pequei contra o Senhor. E aí veio a disciplina. É um processo. A disciplina é um processo doloroso. Porque nos dá vergonha. Vergonha de rosto. Porque antes você que estava fazendo tanta coisa, de repente não está fazendo mais nada. Você está ali sentadinho pensando na sua vida. Dói. Porque aí a gente começa a dar valor no que Deus tinha entregado na nossa mão. Aí eu comecei a dar valor. Algo que eu já estava fadigada, eu comecei a dar valor. Nossa, como era bom estar louvando ao Senhor, junto com o ministério de louvor. Nossa, como era bom dar aula para as crianças na salinha. Correndo para cá, correndo para lá, pega aqui. Senta, criança, vamos ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Como era bom isso. Como era bom liderar uma célula. Como era bom. Mas começou-se um processo da disciplina. Para saber se consegue, ficar ali humilde. Humilde até o Senhor te colocar aonde Ele quer novamente. É um processo doloroso. Mas passa, porque é um processo. Como tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida passa. Até nós passamos. Por que o nosso problema não vai passar, meu amado? Vai passar. Vai passar. Esses dias atrás, creio que assim como muitos, né? Com essa pandemia, meu amado, o que acontece? A situação financeira vira de cabeça para baixo, não foi assim? De muitos virou de cabeça para baixo. Perderam empregos. Não aconteceu muitas coisas assim? Alguns perderam a vida. Mas é tudo feito conforme a vontade de Deus, amém? Então o que acontece? A nossa vida financeira simplesmente fez assim, virou de cabeça para baixo. E aí começou-se o processo. Mais um processo. O processo de esperar no Senhor, da onde vai arrumar esse dinheiro? E aí começa. Ai meu Deus, é amanhã, não vai ter dinheiro, a dívida é alta, vai explodir minha conta. E agora, Jesus? E agora, Jesus? Aí o Senhor vem pela misericórdia dele, com toda a paciência, e fala: minha filha, eu não perdi o controle. Eu estou no controle.
Confia. Como eu falei lá na igreja. Aí nos 44 minutos do segundo tempo, que a gente pensa que não vai acontecer. Ai, Jesus, e agora? Deus vai lá e faz, sabe por quê? Porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Ele é dono de nós todos, Ele é dono desse mundo. Tudo acontece conforme a vontade dEle. Então, minha igreja amada, aguenta o processo. Aguenta o processo da espera. Fica firme no Senhor nesse processo da espera. Não desista. Não desista. Abraão, ele esperou 25 anos, certo, pastor Rodrigo? 25 anos. Depois que ele recebeu a promessa, já na velhice dele, 75 anos, que ele iria ter um filho. Você imagina uma pessoa com 75 anos ter filho? Dele recebeu, perdão, amados, 75 anos receber a promessa de ter filho. Agora você imagina, pensa o que passou na cabeça dele e de Sara. Se agora com 75 anos Abraão recebeu essa promessa de ter filho, aí já pensou no processo, né? Até ter esse filho, e como? Já tinha cessado o costume de Sara. Como que ia ser? Mas quando Deus tem um propósito, não importa como que vai ser no processo. Simplesmente vai acontecer. Abraão ficou firme, Sara também, esperando durante o processo. E o que aconteceu? Com 100 anos de idade que Abraão tinha, Isaac nasceu. Vocês não entenderam, amados? Quando ele tinha 100 anos, Isaac nasceu. Sabe por quê? Porque era a promessa do Senhor. Era um propósito do Senhor. E quando é propósito do Senhor, Ele cumpre. Mas não tem como pular o processo. Nós estamos, entenda isso. Quando acaba um processo, começa outro. Quando acaba um processo, começa outro. Porque a vida do cristão é assim. Se nós, como cristão, tá tudo bem? Tá tudo certinho, 100%, o tempo todo tem alguma coisa errada na sua vida. Começa a procurar. Sabe por quê? Porque biblicamente, nós vemos aqui na Bíblia histórias lindas. Não é? Uma história mais forte do que a outra. Sadraque, Mesaque e Abednego no meio da fogueira e não se queimou. Daniel na cova dos leões, e os leões com fome não fizeram nada. É linda a história. Mas são processos. E eles ficaram firmes. Paulo e Silas estavam na prisão. Processo. Eles estavam ali. E Deus foi honrado através deles ali. Porque eles adoraram o Senhor ali. Eles não correram do processo. Eles ficaram firmes no propósito. Amém, igreja? Então, se você está passando por um processo doloroso, fique tranquilo, é normal. Vai passar. Deus, Ele é o dono da vitória. Ele que tem o poder de nos dar a vitória. A vitória não está na mão só do pastor. Ele está aqui, ó. Através dele, Ele pode te abençoar. Através do pastor, com a mão aqui. Ele é somente um instrumento para te abençoar. Somente um instrumento. Mas a vitória está na mão do nosso Deus. Ele é o dono de tudo, do começo, do meio e do fim. Então, se está doendo, vai lá. O que na Bíblia fala? Entra no teu quarto e ora no secreto com o Senhor. Não fique colocando lá em redes sociais, porque Deus, Ele não tem internet. Ele gosta aqui, ó, face a face com Ele. Tem cristão que fica colocando lá, durante o processo dele de dor, coloca lá. Não aguento mais, meu Deus. Meu Deus, o que é isso? Começa a colocar as coisas lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Misericórdia, meu amado. Deus não quer isso, Ele quer intimidade com você. Ao invés de você estar colocando lá na internet para todas as pessoas ficarem sabendo da tua vida, as que torcem por você e aquelas que não torcem, porque acontece, vai ficar somente escandalizando o nome do Senhor fazendo isso. Não faça isso. Fale com o Senhor. Quem tem discipulador, fale com o seu discipulador. Fale com o pastor, a pastora, porque esses são pessoas que vão te ajudar a crescer, vão te ajudar a passar pelo processo.
o processo da espera. Quantas vezes, amado, às vezes a gente pensa assim, pastor, ele é super-homem, ou então ministro é super-homem, líder é super-homem. Não existe super-homem, entenda. Somos todos seres humanos e nós precisamos uns dos outros. Se está doendo, chega. Eu chego na minha pastora e falo, pastora Andréia, pastora Lindalva, pastora Nayara, pastora Luciene, peço oração. Ore por mim, por isso e por isso. Elas vão orar, dali já vem um conselho abençoado da parte do Senhor. Já vem uma revelação da parte do Senhor. Porque quem está dentro da situação não está enxergando, às vezes, o propósito. Está enxergando somente o processo. Mas Deus usa alguém e te mostra, durante o seu processo, o propósito dele. Entende isso? Então, meu amado, não fuja do seu processo de espera. Continue esperando no Senhor, porque Deus tem algo poderoso para te entregar, algo grandioso, e tudo que você tem passado vai servir para ajudar alguém lá na frente. Amém? Não tem como eu chegar para uma mãe que o filho está doente e falar assim, eu sei o que a senhora está passando, sendo que eu nunca passei por aquilo. Eu posso falar assim, eu posso orar pela senhora. Mas é diferente quando a pessoa olha para você e sabe que você já passou por aquela situação, e você olha para ela e fala, eu sei o que você está passando. E você vai falar, aguenta firme. Eu passei por isso, o Senhor, meu Deus, deu vitória para mim e vai dar vitória para você também. Amém, igreja? Então, não desista durante o processo. Perdão. Não desista durante o processo. Porque o propósito de Deus é maior para a tua vida. Amém, igreja? Isso foi o que Deus falou ao meu coração. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês também. Em nome do Senhor Jesus. Quero chamar aqui a pastora Juliana. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece. Aleluia.